Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai aprender a fazer essas transições animais aí de Power Warp, se liga. Maneiro demais, né? Então é o seguinte, nós vamos pro After que eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Vai parecer um pouco complicado, é complicado, mas depois que você fizer aí o seu setup, é só você trocar dentro da composição lá o vídeo ou a foto e fazer os procedimentos que eu vou ensinar e fica perfeito já as suas transições. Fechou? Bora pro After, que essa é muito massa. Então eu tô aqui com uma composição nova aqui, Full HD em 29 frames. Primeira coisa que a gente vai criar aqui dentro é uma nova composição. Então eu tenho a transição, vou criar uma composição chamada Place Imagem. Vamos fazer em português. Imagem, ok. Então temos aqui. Eu vou colocar aqui já pra gente já ir entendendo o que a gente vai precisar colocar lá dentro. Então eu vou começar com essa foto aqui, ó. Foto da motocona lá bonita, ok? Vou voltar aqui pra minha transição 2. Vou colocar uma underline aqui para essa transição sempre estar por cima, tá? Tá lá. Então a gente vai colocar a nossa imagem aqui, que é o nosso placeholder, ok? Então a imagem tá ali bonitona. A gente vai criar uma outra composição que vai ser chamada de Depth Map, que é o que a gente vai precisar criar, ok? E dentro do Depth Map a gente vai colocar a imagem também, certo? E agora a gente vai exportar essa imagem. Como é uma imagem, um frame só, a gente vem aqui, ó, Save Frame As, e aí, olha lá, PNG Sequence, ele já me perguntou onde ele quer. Vou deixar desse jeito aqui e dar um OK, um Save. E ao invés de Photoshop, eu vou mudar aqui, ó, para PNG, ok? Então vai ser um PNG. Posso apagar isso aqui que não tem nada a ver, tá? Ele vai exportar um PNG. Pronto, ele exportou. A gente agora vai para o nosso bom e velho Photoshop. Então aqui tá a nossa foto. Ele vai vir em Filter. Ups, tem que clicar na foto. Ele vai vir em Filter, Neurofilters. Ele vai carregar os Neurofilters. Se você não tem ele habilitado, você habilita aqui. Provavelmente, se você não tiver ainda, ele vai pedir para baixar. E aí você baixa e ele habilita para você. Aí automaticamente você só vem aqui, Output Depth Map Only. Olha lá, ele criou um mapa de profundidade para mim. Depois eu vou vir aqui, ó, vou vir em exportar e vou exportar, pode ser o Export Quick as PNG. Aí ele vai, vou colocar o mesmo nome, ele vai dar um replace lá. Então a minha foto agora vai ser essa. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai colocar o nosso Depth Map aqui, pode ser por baixo, vamos colocar por baixo. A gente vai entrar no Depth Map e a gente vai importar o nosso Depth Map. Olha lá, importamos ele ali, né? Ele tá bonitão lá. E aí a gente já tem o nosso Depth Map, a gente pode desabilitar ele aqui. E olha que interessante, nós vamos usar um plugin que se chama Gradient Transition, Gradient Wipe, é esse aqui, correto? A gente simplesmente vai selecionar o nosso Depth Map, vai colocar Effects e Masks para ele importar tudo, e a gente vai pôr Invert Gradient. E aí se a gente criar um keyframe agora, ó, olha que interessante, olha como que vai acontecer a transição. Parece que está fazendo a transição uma coisa de cada vez, né? Isso é incrível, por isso que a gente criou o Depth Map. Então a gente vem aqui, cria um keyframe lá no início, né? Vai 1, 2, 3, 4, talvez 4, 1 segundo e 10 frames e vai voltar. Então a gente já tem a nossa transição acontecendo. Vamos selecionar, dar um F9 para ficar mais bonitão. E essa é a base da transição. Agora é o seguinte, a gente vai começar a fazer umas coisas mais legais aí. Então vamos montar a nossa estrutura. Nós vamos precisar de mais 3 Depth Maps, certo? Um vai se chamar Scanline, o outro vai se chamar Depth Map Shake e o outro vai se chamar Depth Map Warp. Para usar esses 3, a gente vai criar 2 Adjustment Layers, certo? Então a gente vai vir aqui em Adjustment Layer. Um a gente vai chamar de Shake e o outro a gente vai chamar de Warp. Você viu que eu dei um comando D aqui para duplicar eles. Então agora a gente vai colocar os efeitos necessários em cada um deles, ok? Vamos primeiro aqui, ó, vou desabilitar o meu imagem, vou habilitar o meu Depth Map Warp, tá? Nesse Depth Map Warp a gente vai colocar um efeito chamado Extract, ok? E aí vocês vão ver para que ele serve. Olha que interessante. Nós vamos colocar aqui, ó, 0 e 255, nós vamos pôr 60 de smoothness, talvez menos, 30. Lá no primeiro frame, a gente vai criar 3 keyframes aqui, ok? Se eu apertar U, ele vai me mostrar os keyframes. Lá no final da transição, a gente vai inverter isso aqui, ó. Nós vamos colocar 255, 255,
e 0. E olha que interessante, para que a gente faz isso? Porque a gente vai criar como se fosse só uma, tá vendo? Uma passada ali, ó. E com isso a gente vai usar esse depth map novo que a gente está criando para criar mais efeitos interessantes ali. Mas vamos lá, vamos continuar. Depois dele a gente vai colocar um Solid Composite, então para ele mostrar o resultado do início, né? Esse aqui ele faz isso, e aí a gente vai pôr preto, que é para ele deixar com um fundo preto e não transparente. Após isso a gente vai colocar um Compound Blur. Você não vai precisar fazer isso toda vez, tá? Então fique tranquilo aí. Esse Compound Blur a gente vai colocar Sand Blur e a gente vai colocar o Depth Map do Shake, tá? E não o Depth Map próprio que a gente está usando, né? Que a gente vai usar daqui. Maneiro. Depois a gente vai colocar um Fast Blur só para finalizar. E aí a gente vai pôr talvez com 10 aqui para ele tirar essa bordinha. Então você vê o que ele já fez ali, que interessante, né? Bem maneiro, ó. E aí você vai ter... A gente vai usar esse mapa para fazer outras coisas. Beleza. Agora a gente vai criar mais uns efeitos aqui no nosso Shake, ok? Depois que a gente vai endereçar esses efeitos aqui nos nossos Adjustment Layers. E é eles que vão dar o resultado final na nossa transição, ok? Então vamos lá, no Shake. No Shake nós vamos copiar os três primeiros, esses efeitos aqui, ó, todos, menos o Compound Blur, tá? Então a gente vai dar um Ctrl C ali nos efeitos, você viu quais que eu copiei, né? Eu vou diminuir eles aqui, ó. Vou copiar o Extract, Solid Composite e o Fast Blur. Vou dar um Ctrl C ou Comando C. Vou vir no Shake e vou colar eles, tá? Se eu mudar aqui para o Shake, a gente vai ver praticamente o mesmo efeito, tá? Só que a gente não vai colocar o último Black Softness aqui variando. A gente vai deixar ele fixo aqui em 100, ok? Então a gente tem um outro tipo de transição ali também. Bom, depois do Shake nós vamos mexer aqui no nosso Depth Map do Scanline, tá? Que é mais um efeito que a gente vai usar. Então eu estou com ele completo aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar do Warp os meus três efeitos aqui, o Extract, Solid Composite e o Fast Blur. Vou colar no meu Scanline. Ele ficou praticamente igual. A gente vai colocar junto a isso um fio, tá? E aí a gente vai colocar ele aqui, ó, entre o Solid Composite e o primeiro efeito que é o Extract, tá bom? A gente vai pôr ele branco. Ele vai ajudar a deixar mais forte o efeito, tá vendo? Nada demais aí. Então vou diminuir esses dois pra gente ficar mais esperto aí. Embaixo do Solid Composite a gente vai colocar um bom e velho Curves, que a gente vai dar uma contrastada aqui, ó. A gente vai dar uma contrastadona aqui, para deixar o efeito mais evidente ali, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai ficar mais evidente ainda. Então a gente vai ter esse stack de efeitos por enquanto. Após isso, a gente coloca um Tint. O Tint vai dar a cor que você quer no efeito, tá? Então você vai mudar o seu branco aqui, ó, para a cor que você quiser. Vamos supor que a gente quer uma transição meio roxa aí, tá? Depois a gente pode mudar a hora que a gente quiser. E um bom e velho Glow, tá? Esse Glow a gente vai poder mexer também depois nas configurações dele, caso a gente queira. Mas vamos pôr aqui, ó, mais ou menos 30, 10 e ao invés de Edge a gente vai pôr Screen, ok? Pra ele não ficar tão brancão lá. E a intensidade pode ser 1 por enquanto. Vou deixar aqui no meio a transição, vou voltar a minha imagem, tá? O nosso Shake, a gente vai usar um efeito chamado Displacement Map. Junto a ele, a gente vai colocar um Slider. Vamos pôr um Slider aqui, certo? Para juntar os dois, pra gente não precisar ficar fazendo um monte de keyframes, é muito simples. A gente clica aqui, ó, para fazer clica com Alt para fazer uma expressão e busca lá o Slider e faz a mesma coisa, tá vendo? Ele vai falar que quem está controlando esse número 0 aqui é o Slider. Mesma coisa, clica com Alt ou com Option no Max Vertical e busca lá o nosso Slider Control, ok? Buscando o nosso Slider Control, a gente vai pegar aqui no Displacement Map, a gente vai pegar o nosso Shake, que é o que a gente criou lá, lembra? E lembra que a gente criou a animação? Então a gente vai criar essa animação sempre com esse tamanho aqui, tá? Então no início a gente vai criar aqui no Shake um keyframe no Slider. Mais ou menos no meio a gente vai aumentar esse Shake aqui, ó, aumentar esse Slider para 10 aproximadamente, mais ou menos, e depois a gente vai voltar ele para 0. Então você vai ver que ele vai criar uma distorção interessante ali, ó, tá vendo? Ele criou uma distorção enquanto a transição está aparecendo. Vamos dar um
F9 aqui no meio só, para ele ficar, tá vendo? Ó, ele balançar ali. Quanto mais você pôr, mais ele vai balançar, tá? Você pode pôr 20, talvez. Ele balança bastante e volta pro original. É interessante demais. Agora no nosso Warp, a gente vai colocar primeiro um CC Glass, que é um efeito muito maneiro, que ele dá um tchan muito massa. Então primeiro você vai vir aqui comigo, ó, você vai colocar ambiente 100, 0 e 0 no Specular, ok? E no Surface aqui, você vai colocar o seu Depth Map do Warp. No nosso Displacement, a gente vai colocar um valor alto, 500. Então nós vamos fazer keyframes aqui, ó. Nós vamos colocar no Softness e no High. O Softness vai ser 20 mesmo e o High vai ser 100. No final da nossa animação, a gente vai ter 5 e 30, tá? E aí, por que a gente não tá vendo o negócio legal acontecer e ele tá fazendo na imagem toda? Simples, porque é o seguinte, a gente colocou o mapa, mas a gente não colocou para ele interpretar os efeitos e as máscaras que foram criados lá. Lembra que lá no nosso Warp a gente criou todos esses efeitos aqui? Então, o nosso Shake, o nosso Warp, quando você coloca o mapa, você tem que falar para ele entender os efeitos também, porque senão ele não vai entender os efeitos que a gente colocou. Então, olha lá. Quando a gente coloca os efeitos, olha que interessante. Muito louco, né? E aí começa a ter a alegria da parada. Show de bola, né? Depois desse efeito, a gente vai ter mais um, que vai ser o nosso Vector Blur, correto? No nosso Vector Blur, a gente vai fazer animação também. Então, vamos lá. No tipo, primeiro, perpendicular. Vamos colocar em 100 no início. Vamos lá no final da animação, tá? Eu tô só escondi aqui, mas elas estão aqui, tá? Os keyframes. Então, no final a gente vai ter 20. Vai ficar um pouquinho menos. Vector Map, mesma coisa. Nós vamos pegar o Warp e nós vamos colocar o nosso Effects e Masks. Aqui no nosso Angle Offset, a gente vai criar uma expressão. Vamos clicar com o Alt ou com o Option e a gente vai criar uma expressão de Wiggle. Então, a gente colocar, talvez, vamos pôr aqui 5 e 350. Então, olha que interessante, que maneiro que já tá ficando. Então, a gente já tem aí uma transição bem legal, né? E aí, pô, Dalton, mas transição tá vindo do preto? Não tem nada no fundo? Pô, muito simples. Vamos colocar isso aqui em 2 segundos, para iniciar em 2 segundos. E a gente vai colocar uma imagem no fundo. Aqui, ó, uma casa. Vamos aumentar ela. Isso aqui serve bastante para fazer antes e depois, talvez fica legal também. E aí a gente tem aí uma transição, por enquanto, muito maneira. Olha isso, que louco. Massa demais, né? Então, a gente espera lá 2 segundos e a transição aconteceu. Vou deixar com 1 aqui, ó. Já aconteceu uma transição bem massa. Aí você lembra que a gente criou o nosso Scanline? O Scanline ele não vai precisar ficar desabilitado. Você pode habilitar ele, colocar ele acima da imagem e colocar em Add. E olha que maneiro que ele vai fazer, ó. Ele vai adicionar aquele efeito do glow junto com a imagem. Olha que louco. Legal demais, né? Ele deu um problema aqui que no final ele ainda ficou aparecendo. Então a gente pode cortar o layer de todos os nossos Depth Maps aqui, porque a hora que acabar a transição a gente não precisa mais nada. Na verdade, a imagem a gente deixa. Então acabou, ele corta. Ele tá dando uma bugada ali no... Talvez o nosso Vector Blur ele tenha que voltar para 0. É isso. Então, na nossa transição do Vector Blur, o keyframe final aqui é 0 e não 20, senão ele fica tentando fazer animações. E aí, olha que interessante, aqui ó, a gente pode diminuir, aumentar a intensidade, tá? A gente pode trocar a cor aqui, ai que legal, né? E a gente pode pôr transparência, deixar um pouquinho menos nítido, deixar mais, né? E tweakando aqui, ó, se a gente pegar o fio aqui, ó, e ao invés de 100% a gente deixar um pouco menos, ó, a gente diminui um pouco a intensidade, também fica legal. Show de bola, né? Uma baita de uma animação, ó. Ok, pô, Dalton, mas dá pra fazer isso aí com vídeo também, igual você mostrou lá? Pô, dá. A gente vai ter que aprender a fazer uma automação no Photoshop e um batch. Por quê? Existem plugins que fazem esse mapa, né, esse Depth Map, esse mapa de profundidade em tempo real. Eu já vi uns da AI Scripts e tal, mas aqui eu vou ensinar sem plugins, só com o Photoshop. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esses 40 frames que você vai usar de animação, você vai ter que exportar 40 PNGs. Então você exporta os 40 e depois você vai lá no Photoshop para o Photoshop fazer esse batch. Aí ele vai substituindo todas as fotinhas normais por PNGs. E eu vou mostrar para vocês. Olha só como a gente vai fazer. Ó. Duplicar a transição 2, ela vai chamar
transição 3. E nós vamos duplicar o nosso Depth Map para 2 e o Imagem para 2. Então aqui os nossos Depth Maps eu vou pôr o 2, para não mexer na minha, e na imagem eu vou pôr o 2. Então eu tenho um novo rolê aí. Então eu vou pegar aqui, primeiro de tudo, vai ser uma imagem de um rio aqui, um pântano, tá lá bonitão, olha lá, andando lá. E a transição vai ser, aqui no meu imagem, eu vou colocar, então é a mesma coisa que eu fiz no começo, só que em vez de uma foto eu vou colocar vídeo, tá? Então essa cena aqui tá em Full HD, eu vou voltar ela pra... E olha só, é agora que a gente vai fazer a parada, ok? Vou vir na transição, meu Depth Map 2 não vai ser mais esse Depth Map e nem essa imagem, vai ser a imagem 2, tá? Isso aqui você nem precisa fazer, comece a fazer do zero aí, tá? Então no meu Depth Map 2 eu vou andar aqui, ó, os 40 frames que eu andei e vou exportar só esse trecho aqui. Como que eu vou exportar? Muito simples, normal, vou lá no File, Export e vou dar um Add Render. Vou apagar o último que eu fiz, vou clicar aqui e ao invés de H264, PNG Sequence. Então eu vou exportar minha sequência de PNGs. Bom, galera, aqui agora a gente vai criar uma ação no Photoshop para que ele faça automaticamente as coisas depois pra gente não ter que pegar aqueles 40 frames e exportar um por um pra gente criar um vídeo a partir daqueles 40 frames, né? Então a gente pega uma imagem qualquer, desde que esteja em PNG, tem que estar em PNG, e a gente vai aqui na aba Window Actions. Então vamos lá, nós vamos criar aqui uma nova ação, vou pôr Depth Map Tutorial. Ok. E agora ele está gravando, então eu vou fazer só as coisas que eu preciso. Vou lá no nosso filter, Neural Filters, e ele tá Neural Filters. Vou clicar no meu Depth Blur e vou colocar para dar um output só no Depth Map. Vou dar OK. Aí eu vou pegar, vou tirar o cadeadinho ali da cena, vou selecionar os dois layers e vou colocar em Merge Layers. Vou vir em File, vou vir em Save, ele vai salvar por cima e eu vou parar o que eu estou fazendo. Então eu criei uma ação, ele vai fazer isso toda vez. E como que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai vir em File e a gente vai vir em Automate Batch. E nós vamos selecionar lá o Depth Map Tutorial. Então em qual folder? A gente vai na pasta, seleciona a pasta e dá um Choose, ok? E ele vai substituir todos os arquivos. Olha que interessante, eu vou deixar aqui, ó. Olha que maneiro isso, ó. Eu vou deixar aqui os arquivos. Você tá vendo eles aqui, né? Você vai ver que eles tudo vai começar a virar automaticamente os Depth Maps. Dei OK, ele vai começar a ficar pensando ali. Aqui ele não vai deixar, deixa eu ver. Ah lá, aí ele vai me mostrando aqui, ó. E ele tá pensando, ó, e ele tá fazendo todas aquelas ações que a gente acabou de criar lá, ele tá aplicando nas 40 imagens, olha que legal. Aí o computador dá uma pensada boa, né? Olha lá. Então ele vai fazer isso para as 40. Eu volto para a gente continuar. Bom, então acabou, olha lá. Agora eu tenho todos os frames aqui. Posso fechar o meu Photoshop. Vou voltar para o After. Muito simples agora. Agora a gente vai, dentro do Depth Map, a gente vai importar aquela sequência de imagens. E olha que maneiro que vai ficar. Vou pegar vou falar que é uma sequência de PNG, dar um Open e simplesmente vou colocar aqui por cima. E aí, olha que interessante. E ele vai usar esse Depth Map para fazer a transição. E aí, olha que maneiro. Muito show, né? Você consegue, se você colocar coisas que estão mais ou menos no mesmo ângulo aí, igual esse drone, ó, fica animal a transição. Então depois que você fizer essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês, desde lá do começo, passo a passo, vocês vão conseguir só trocando aí o seu placeholder, a imagem, e caso seja um vídeo, você vai ter que exportar o pedacinho da transição, que são os primeiros 40 frames, você vai exportar os PNGs e vai fazer o mapa lá no Photoshop. Show de bola, né? Muito legal. Bom, galera, então essa é uma transição muito poderosa, legal demais, né? A gente fez aí... É um pouquinho demorado, porque até montar a estruturinha ali, parece ser um pouquinho complexo, mas não é. Você viu que depois que você monta a estrutura, fica facinho de você trocar e fazer com outras imagens e outros vídeos. Então, se você gostou, dá um likezinho e segue o canal aí para ficar por dentro das novidades. Fechou? Até o próximo. Valeu!